Os seres humanos possuem cerca de 2,3 milhões de pares de bases, né, de nucleotídeos no seu código genético, cerca de 25 mil pares de genes, né? Como é que a gente pode definir, né, o termo gene, tá? Que não era o termo utilizado pelo Mendel quando ele começou a fazer os primeiros trabalhos sobre variabilidade genética, né, as primeiras observações com as ervilhas. Ele chamava os genes de fatores, tá? Então, como é que a gente pode definir o gene? O gene ele vai desempenhar um papel importante na determinação de quem somos, né? A partir da expressão dos genes, né, que estão localizados nos cromossomos, é que nós definimos, nós temos as nossas características definidas, tá? Então, o gene ele nos dá, né, uma expressão a partir da determinação gráfica, né, desses genes. Nós temos o genótipo, tá? Então nós podemos representar graficamente essa herança que veio metade do pai, metade da mãe, né? E a expressão desse gene, né, juntamente como a forma como nós interagimos com o meio ambiente, né, nós vamos ter o fenótipo, tá? Então, é importante que a gente tome o seguinte cuidado. Por exemplo, nós temos um gene que vai controlar a quantidade de melanina que é liberada, né, por conta da exposição ao sol. Ok. À medida que você tem uma exposição maior, a tendência é que você tenha uma produção maior de melanina, salvo naqueles casos em que a gente tem a expressão, né, recessiva do gene que causa o albinismo, por exemplo, mas a gente não está falando disso. Então, quando a gente tem a expressão, né, sobre a produção de melanina, tá? Essa produção de melanina, ela vai variar conforme nós interagimos com o meio externo. Se nós ficarmos expostos ao sol, né, durante uma grande quantidade de tempo, a tendência é que haja uma maior produção de melanina, para que a gente tenha a tentativa de haver uma proteção por conta dessa exposição aos raios ultravioleta, né, à exposição solar, tá? Então, os genes, eles estão localizados nos cromossomos, tá? Nos seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Sendo que nós herdamos um cromossomo de cada par, tá? Lembrando que nós recebemos metade da herança da mãe na espécie humana, metade da mãe e metade do pai, né? Nós somos formados por gametas, um masculino e um feminino, que se unem formando o zigoto. Cada um dos gametas possui metade do material genético, que vai se unir para formar o conjunto completo de 23 pares, tá? Então, dentro desse conjunto, né, de 46 cromossomos, nós temos do par 1 ao 22, são chamados de cromossomos autossômicos. Então, eles não são chamados cromossomos não sexuais, tá? Já o cromossomo do par 23, nós temos os cromossomos sexuais, tá? Porque uma das funções desses cromossomos é justamente permitir a determinação do sexo do indivíduo, tá? Outros termos importantes, né, quando nós vamos fazer uma análise sobre a questão de transmissão de caracteres, sobre herança, né, genética, nós temos os termos portador e afetado, tá? O indivíduo portador de um gene é aquele que não manifesta uma determinada característica, tá? Nós podemos tomar como exemplo uma determinada doença. Ele não vai apresentar a doença, ele não possui as características que definem a doença, tá? Mas ele carrega o gene
que causa aquela doença. Mas o gene, ele só vai causar aquela doença se ele estiver duplicado, né? O que não vai ser o caso, porque o indivíduo vai apenas carregar aquele gene, tá? Mas esse gene pode ser transmitido aos descendentes, né? E como a gente tem metade, né, desse material vindo para o descendente, nós temos aí no mínimo 50% de chance do indivíduo da geração seguinte apresentar aquela determinada característica ou uma determinada doença, como a gente pegou de exemplo, tá? Já o indivíduo afetado, ele possui o gene, né, e manifesta a doença, tá? Então, a gente tem aí, com base nesses dois termos, alguns tipos de herança, né, de herança genética. Então, o que a gente pode ter? Uma herança autossômica dominante, uma herança autossômica recessiva, né? A gente tem a herança ligada ao X, tá? Então, o que vai acontecer? Na herança autossômica recessiva, né, para a pessoa, para o indivíduo ser considerado afetado, né, ele precisa ter os dois genes recessivos. Ele tem que ter herdado um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe para ele poder apresentar essa característica. Mas como é que a gente vai saber se o indivíduo vai ser ou não? Nós trabalhamos como Mendel, a partir de probabilidades, tá? A partir das observações que ele fez, né, a partir daquele padrão observado, nós sabemos que na herança autossômica recessiva nós podemos ter 25% de chance da pessoa ser afetada, tá? Do indivíduo ser afetado. Então, a gente vai ter o genótipo azão-azinho com 25%, né? Vamos pegar, por exemplo, o albinismo, tá? O albinismo é uma doença que se manifesta por um gene recessivo. Então, para a pessoa ser considerada afetada, ela precisa ter o genótipo azinho-azinho, tá? Então, dependendo do genótipo dos pais, né, nós temos algumas possibilidades, tá? Se os dois pais forem heterozigotos, né, ou seja, eles têm um gene dominante e um gene recessivo, portanto, eles são portadores. Eles não têm a doença, tá? Eles não têm essa condição, vamos dizer assim, e a sua descendência, né, existe 75% dos descendentes, né, não apresentarem essa condição, mas desses 75%, metade tem a possibilidade de ser portador, tá? Por quê? Eu posso herdar os dois genes dominantes, né, um de cada um, eu posso herdar um dominante e um recessivo, e eu posso ter os dois recessivos. Então, eu tenho 3 genótipos possíveis, tá, para 2 fenótipos diferentes. Ou a pessoa possui a condição, ou ela não possui, tá? Nas doenças, no caso da herança, né, autossômica dominante para algum tipo de condição, eu tenho 50% de chance de receber, né, o gene e 50% de não receber, tá? Mas isso eu tenho que fazer uma análise para saber qual é o genótipo dos pais, tá? Para a gente poder fazer essa determinação com mais segurança. E aí, justamente para ter esse conhecimento, é que a gente também faz o uso do heredograma, né? Para poder, dentro das informações que nós recebemos sobre o histórico familiar, poder aí definir a quantidade de indivíduos afetados, né? A faixa média de idade, enfim, uma série de informações. Um outro tipo de herança que nós observamos é a herança ligada ao X. Então, nós temos os padrões de herança, né, para doenças ligadas ao cromossomo X são mais complexos do que outros padrões de herança. Por quê?
o sexo dos pais e dos filhos vão determinar se a doença pode ou não ser transmitida aos filhos.